Olá, eu sou a Érica, professora de pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e preceptora da residência de pediatria do Hospital Infantil João Paulo II. Para finalizar esse módulo, eu vou falar nessa videoaula sobre o sulfametoxazol trimetoprim e as fluoroquinolonas. Ambos são antibióticos que têm como alvo os ácidos nucleicos. O sulfametoxazol trimetoprim consiste na combinação de dois agentes antimicrobianos que agem sinergicamente contra uma ampla variedade de bactérias. Ambos penetram na maioria dos fluidos e tecidos corporais e são capazes de atingir níveis terapêuticos no líquido cefalorraquidiano, sinovial, pleural e peritoneal. A principal via de eliminação é pelos rins, sendo necessários ajustes posológicos na vigência de insuficiência renal. Essa associação apresenta um amplo espectro de ação contra cocos gram-positivos e patógenos entéricos gram-negativos. Porém, a terapia empírica atualmente não é segura para algumas bactérias, como estão destacadas nesse slide em vermelho, devido ao surgimento de cepas resistentes. Essa associação persiste ainda como primeira opção para o tratamento de algumas situações, como tratamento e profilaxia do pneumocystis girovese e tratamento das infecções pelas Stenotrophomonas maltophilia. Permanece também como boa alternativa para o tratamento de infecções pelos Staphylococcus aureus oxacilina resistente de origem comunitária e nas outras situações cujo antibiograma mostre suscetibilidade da bactéria a essa associação. A resistência ao sulfametoxazol pode ocorrer basicamente através de dois mecanismos: hiperprodução de ácido paraaminobenzoico, como demonstrado em cepas de Neisseria e Staphylococcus, ou pela síntese da enzima de hidropteroato sintetase com baixa afinidade ao antibiótico, como encontrado em cepas de Escherichia coli, Neisseria meningitidis e Streptococcus pneumoniae. A resistência ao trimetoprim ocorre por três mecanismos: impermeabilidade da parede celular, produção de dihidrofolato redutase resistente e superprodução da enzima, sendo que a mais comum é a superprodução da dihidrofolato redutase. A resistência bacteriana simultânea aos dois antimicrobianos pode se desenvolver como resultado da permeabilidade alterada da parede celular ou pelo desenvolvimento de vias metabólicas alternativas. Nesse slide, eu trago dados do Cereva referentes à resistência do Streptococcus pneumoniae ao sulfametoxazol trimetoprim. Como vocês podem ver no slide, em crianças menores que 5 anos, entre 148 amostras, 64 mostraram resistência à droga, ou seja, 43%. Diante do exposto, quais seriam as principais indicações dessa associação? Como já mencionado, a principal indicação consiste no tratamento das infecções nosocomiais pelas Stenotrophomonas maltophilia e no tratamento e profilaxia da pneumonia pelo Pneumocystis girovese. Nessa última situação, pode ser usada a partir de 4 semanas de vida. Está indicado também na profilaxia de infecções oportunistas em pacientes imunossuprimidos. Na infecção urinária, é a primeira opção, como profilaxia em crianças maiores do que 2 meses, e pode ser uma alternativa para o tratamento no caso de antibiograma, comprovando a suscetibilidade da bactéria droga. Na paracoccidioidomicose é considerada uma droga alternativa, assim como na retinocoroidite pelo Toxoplasma gondii. Para finalizar esse módulo, eu vou falar agora das fluoroquinolonas. Dentre elas, as mais utilizadas em pediatria é o ciprofloxacino.
Em relação à farmacocinética, o ciprofloxacino, levofloxacino e moxifloxacino apresentam excelente biodisponibilidade que não é afetada substancialmente pelos alimentos. Apresentam excelente distribuição na maioria dos tecidos e boa penetração intracelular. A eliminação é renal, exceto pelo moxifloxacino, que apresenta metabolismo hepático e excreção biliar. Em relação às fluoroquinolonas, deve-se atentar para as potenciais interações medicamentosas, pois essas drogas podem interagir com uma variedade de outros medicamentos, incluindo a cafeína, ciclosporina, anti-inflamatórios não esteroides, teofilina e outros agentes que prolongam o intervalo QT. A administração concomitante de antiácidos, sulfato ferroso e multivitaminas contendo zinco pode reduzir a biodisponibilidade oral. O ácido nalidíxico foi a primeira quinolona utilizada para uso clínico. Essa droga é pouco usada na pediatria, não estando recomendada para crianças menores que 1 ano. O ácido nalidíxico apresenta ação limitada contra as bactérias entéricas e contra a pseudomonas e não atuam contra as bactérias gram-positivas. O fato de atingirem concentrações terapêuticas adequadas apenas nas infecções intestinais e do trato urinário inferior, associado à emergência de resistência bacteriana, tem limitado o uso dessa droga. As fluoroquinolonas são derivados do ácido nalidíxico, que apresentam um espectro de atividade mais amplo e melhor perfil farmacocinético. Elas são divididas em gerações de acordo com o espectro de ação. As quinolonas de segunda geração apresentam boa ação contra os cocos e bacilos gram-negativos, a Pseudomonas aeruginosa e os estafilococos suscetíveis à oxacilina. Não são boas para os estreptococos, pneumococos, enterococos, bacilos gram-positivos nem sobre os anaeróbios. As duas drogas mais utilizadas nessa geração são o norfloxacino e o ciprofloxacino. O norfloxacino é disponível apenas para via oral e atinge concentrações terapêuticas apenas em vias urinárias e no intestino. O ciprofloxacino está disponível para uso oral ou endovenoso e é a quinolona mais potente contra as bactérias gram-negativas, incluindo a Pseudomonas aeruginosa. Apresenta ação boa contra o Staphylococcus aureus oxacilina sensível, exerce atividade contra o Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterias atípicas, porém sua ação é pequena contra os estreptococos e não atua contra os anaeróbios. O levofloxacino é uma fluoroquinolona de terceira geração, também chamada de quinolona respiratória em função da sua atividade boa contra as bactérias gram-positivas do trato respiratório. Apresenta atividade contra as bactérias gram-negativas e gram-positivas, incluindo os estreptococos, estafilococos e o pneumococo, incluindo o pneumococo resistente às penicilinas. Apresenta excelente atividade contra as bactérias atípicas, como a clamídia, legionela e micoplasma, e é ativa também contra o Mycobacterium tuberculosis, micobactérias não tuberculosas e o Helicobacter pylori. Por fim, o moxifloxacino é uma fluoroquinolona de quarta geração que se destaca por boa atividade contra os anaeróbios, além de manter boa atividade sobre as bactérias gram-negativas, gram-positivas e bactérias atípicas. Uma preocupação crescente com o uso disseminado das fluoroquinolonas entre os adultos tem sido o aumento das taxas de resistência. A resistência bacteriana pode ocorrer por mutações cromossômicas em genes que codificam as enzimas alvo das fluoroquinolonas, alterações nos canais purínicos e pela produção de bombas de fluxo, e tem sido relacionada ao tempo de uso.
Bactérias com taxas crescentes de resistência às fluoroquinolonas incluem o Streptococcus pneumoniae e patógenos intestinais como Campylobacter jejuni, Shigella, Salmonella, algumas cepas de Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa. Em 2019, foi publicado no Boletim da Sociedade Brasileira de Infectologia um alerta em relação aos riscos associados com o uso das quinolonas. Nesse slide, eu mostro para vocês a linha do tempo relativa aos relatos de eventos adversos associados às fluoroquinolonas descritas nesse boletim publicado pela Sociedade Brasileira de Infectologia. Em 2008, foi dado o primeiro alerta pelo FDA quanto ao risco de efeitos adversos graves associados às fluoroquinolonas, como o risco de ruptura de tendão e, em 2013, o FDA acrescentou o risco de danos irreversíveis ao sistema nervoso. Em 2016, o FDA reconheceu o risco do desenvolvimento de condições incapacitantes e potencialmente reversíveis em pessoas previamente saudáveis que receberam fluoroquinolonas para tratamento de infecções leves. Em 2018, foi publicado o primeiro alerta no Brasil quanto ao risco de reações adversas graves e incapacitantes no sistema músculo-esquelético e nervoso, risco de aneurisma e dissecção aórtica, e orientação para avaliar cuidadosamente as indicações e riscos associados com o uso das fluoroquinolonas. As reações adversas mais graves incluem tendinite, ruptura de tendão, artralgia, dor nas extremidades, distúrbio da marcha, neuropatias associadas com parestesia, depressão, fadiga, problemas de memória, distúrbios do sono e deficiência auditiva, visual, incluindo do paladar e olfato. Então, quais são as indicações das fluoroquinolonas em crianças? Estão indicadas como opção oral para o tratamento de infecções por pseudomonas ou bactérias multiresistentes, infecções respiratórias por Streptococcus pneumoniae resistente ou em pacientes com alergia grave à penicilina, tratamento de pielonefrite ou infecção do trato urinário complicada causadas por patógenos resistentes aos antibióticos usuais ou em pacientes com alergia aos antimicrobianos de primeira escolha, e para o tratamento da tuberculose multidroga resistente. Ao final dessa série de videoaulas, eu imagino que a cabeça de vocês deve estar como essa figura. Então, como mensagem final para todos os 3 módulos referentes ao tema antibiótico terapia em pediatria, eu gostaria de dizer que conhecer a nossa microbiota usual, o padrão de suscetibilidade dos patógenos e as diferenças regionais são essenciais para o uso racional dos antimicrobianos e que é impossível memorizar todas as informações faladas nessas videoaulas. Portanto, devemos saber aonde encontrar as respostas para as nossas dúvidas do dia a dia. Com essa videoaula, eu finalizo o último módulo dessa série de videoaulas. Espero que sejam úteis para ajudá-los no uso racional dos antimicrobianos no paciente pediátrico hospitalizado. Muito obrigada!